Então, saudações, iniciando a nossa aula de reforço. Está lá no Moodle, né? Uma atividade, algumas pessoas já têm até me procurado para esclarecer algumas dúvidas, mostrar a atividade que está em andamento, que é um cardápio que vocês deveriam fazer, né, para um paciente com DRGE. Vou projetar aqui agora a atividade para a gente discutir ela um pouquinho e daqui a pouco a gente volta falando sobre o DRGE, né? Sobre a doença, né? Do refluxo gastroesofágico. Então, essa atividade aqui que está lá no Moodle, para quem ainda não começou a fazer, vou aumentar aqui um pouquinho. Acho que agora está ok. Se alguém ainda tiver dificuldade de ler, pode me falar. Abre o microfone e me fala aí. Bom, essa atividade, ela vale 8 pontos. Então, a partir do material que foi disponibilizado lá no Mundo, os slides, as aulas, textos, vocês vão elaborar um cardápio de 3 dias, né? Ou seja, vou dar um exemplo. Segunda, quarta e sexta, segunda, terça e quarta, sexta, sábado, domingo, domingo, segunda, terça, enfim. Os dias fica a critério de vocês, né? E aí é um cardápio de almoço e de jantar. Aí já começo com algumas considerações que eu já falei aqui, mas vou reforçar. Cardápio, gente, ele é uma apresentação, né, qualitativa do que o indivíduo vai comer. E se é qualitativa, só tem os tipos de alimentos, não tem quantidade. É só a gente lembrar, quando a gente vai almoçar lá no refeitório, lá no campus, né? Saudosos tempos presenciais, que a gente chega na porta do refeitório e tem um cardápio. Aí vem lá, isca bovina, farofa, rúcula, agrião, cenoura, arroz, feijão e suco, por exemplo. Mas não vem a quantidade que você pode comer, né? A Érica só pode tomar um copo de suco. Kelvin só pode comer uma colher de arroz. Não vem, porque é humanamente impossível determinar uma quantidade que atenda a todo mundo, né, num público tão variado. Então, quando eu falo cardápio, não dá para a gente colocar quantidade. Não se deve colocar a quantidade, tá? Somente o tipo dos alimentos. Mas aí você fica assim, nossa, Márcia, mas eu colocar mamão, a pessoa vai achar que é um mamão inteiro? Não. Né? Ela vai saber. Aí, no caso, quem estiver orientando esse indivíduo pessoalmente, vai, claro, falar, ó, você vai comer uma fatia, meio mamão, etc. Mas é só para a gente ter uma noção do ponto de vista qualitativo de quais alimentos podem estar presentes nesse aconselhamento nutricional. E o técnico de nutrição também não pode prescrever dieta, então vocês não podem prescrever de acordo com a quantidade de alimentos que o indivíduo pode comer. Vocês podem só aconselhar, né? A pessoa comer frutas de manhã, comer, é, enfim, granola, tomar suco, ou então comer arroz, feijão, salada e etc. Então, continuando, vocês vão fazer um cardápio, ou seja, só vai ter a qualidade dos alimentos, de 3 dias, já falei, o dia vocês escolhem. E aí, para não ficar muito pesado, eu coloquei só almoço e jantar, tá bom? Mais adiante, a gente vai fazer cardápios um pouco maiores. Para um adolescente que foi diagnosticado com doença do refluxo gastroesofágico. Então, eu tentei traçar aqui um adolescente que é bem perfil de vocês, né? É um adolescente, então está mais ou menos a idade de vocês, mora com os pais, a maioria agora está morando com os pais, e aí esse indivíduo estuda 2 turnos na escola, né? No caso, é escola remota, né? Online. Então, durante 2 turnos, ele tem aulas, né, no ERE, eu chamo de ERE, de manhã, né, no Meet e de tarde. Então, ele tem horários pré-definidos, ele tem que almoçar bem, ele tem que acordar bem, ele tem que assistir aula, e etc, e etc. Ok? A partir disso, não tem nenhuma outra informação, né? Esse indivíduo, ele é um indivíduo padrão, padrão não, ele é um indivíduo dos sonhos. Ele não tem aversão, ele não coloquei alguma coisa que ele goste muito de comer, né? Poderia colocar que ele gosta muito de comer pimenta. Aí vocês teriam que se virar, né?
para atender ele e fazer o cardápio. Mas, enfim, não teria como, pimenta tem que cortar. E aí, a partir desse indivíduo dos sonhos, né, que pode comer tudo, exceto os alimentos, né, que comprometem o refluxo, vocês vão elaborar um cardápio. E aí eu vou fazer um modelo aqui junto com vocês, né? Quer dizer, vocês vão fazendo junto comigo e a gente vai chegar num consenso. Então, vamos lá. E aí, para isso, gente, eu tô. Deixa eu tentar entrar aqui no celular, que eu estava com 3% de bateria, para eu acompanhar o chat. Porque tem gente que tem mais timidez para abrir o microfone. Peraí, só um minutinho. Que aí eu entro pelo celular também e consigo acompanhar. Ok, deixa eu colocar no chat aqui. E aí a gente vai conversando. Beleza, deixa eu dar um oi aqui no chat. Já estou aqui pelo celular. Então, as informações que vocês precisam saber para montar esse cardápio. Primeiro, o cardápio deve ser apresentado no formato de tabela. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha simples, tem gente que fez a tabela colorida, não tem problema, tem que ser no formato de tabela, porque aí a gente consegue visualizar melhor, tá? Segundo, então, isso tem que ser, isso é obrigatório. Segundo item, os almoços e jantares devem ser saudáveis e atender às necessidades nutricionais de um adolescente. Aí vocês vão voltar lá em nutrição nas fases da vida, lembrar da aula de nutrição na adolescência e vão pensar que tipo de cardápio, então, que eu vou planejar para esse adolescente. Mas vão lembrar também que adolescente, ele se alimenta de maneira diferente de um adulto, né? Ele gosta de alimentos que tem mais a ver com a idade dele. Claro que vocês não vão colocar aqui no almoço, ou claro não, né? Teoricamente, vocês não vão colocar um hambúrguer, né? Mas de repente no jantar a gente consegue fazer um sanduíche para esse adolescente, né? Para ele comer uma coisa que ele está mais habituado, mas um sanduíche dentro do contexto de uma alimentação saudável, ok? E que a gente consegue fazer, não precisa ser tão tirano, né? Achar que é só frango e batata doce. E aí, o terceiro ponto: as preparações devem ser variadas e adequadas para quem tem DRGE. Agora, um quarto ponto que eu vou falar aqui, e eu não coloquei, eu queria pedir desculpas, mas, por exemplo, quem for vegetariano ou vegano, pode fazer o cardápio considerando que esse adolescente também é vegetariano ou vegano, tá bom? Porque às vezes eu fico pensando que quem é vegetariano ou vegano se sente obrigado a fazer um cardápio carnívoro, né? Porque na nutrição a gente é bem carnívoro. Eu sei que tem gente que discorda do vegetarianismo na nutrição, etc., mas eu não discordo, eu respeito, só enxergo também as questões clínicas que tem por trás disso, né? De que a gente tem que cuidar de alguns pontos para a pessoa não ficar desnutrida. Falar que ela vai parar de comer carne não vai ter nenhuma implicação é mentira. Mas a gente tem que adequar essa dieta do indivíduo para ele não ficar desnutrido. Então, vamos lá. E aí eu trouxe aqui um instrumento que ajuda a gente um pouquinho, sabe, no planejamento de cardápio. Não se tem usado muito pirâmide, né? Ultimamente a gente utiliza como referência alimentar o Guia Alimentar da População Brasileira, mas eu gosto de usar a pirâmide só para a gente ter essa noção da proporção, né? Da quantidade e de lembrar os tipos de alimentos que a gente deve colocar. Então, vamos lá. A base aqui da pirâmide é água e líquidos, né? Sucos de fruta natural, etc. Soro. Mas, assim, vamos pensar no DRGE, né? DRGE é uma doença em que esse indivíduo, ele não pode consumir um excesso de líquidos na alimentação dele. Isso aí vocês devem lembrar lá da aula, né? Se vocês quiserem abrir o material, o slide, né, que já está lá no Moodle há alguns dias, vocês vão ver que uma das principais recomendações que a gente tem na DRGE é diminuir não, é controlar a capacidade gástrica,
né? Então, a gente não quer que esse estômago fique muito dilatado para que aquele conteúdo do estômago não volte aqui pelo esôfago. Então, uma das maneiras é a gente controlar essa capacidade gástrica, e uma das recomendações é evitar líquidos junto com as refeições. Então, a gente não vai prescrever líquido aí, porque eu estou pedindo só o cardápio. Se eu estivesse pedindo orientações, o que vocês iam colocar? Que é para esse paciente consumir líquido somente no horário que ele não está se alimentando, tá? E quando estiver se alimentando, se for necessário consumir algum líquido, uma quantidade mínima, de preferência evitar, tá bom? Além disso, a gente tem como indicações que tem que fracionar as refeições, então esse indivíduo tem que realizar 6 refeições, a dieta tem que ser pobre em gordura, né? E a gente tem que ter um controle, né, do horário das refeições. Então, esse indivíduo vai comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, né? E aí, antes de dormir, no caso, jantar, ele tem que jantar antes, pelo menos umas 3 horas antes dele dormir, ok? Então, essas são as recomendações gerais. Vou fazer até o seguinte: eu vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar as recomendações só para a gente revisar, que aí, visualizando, acho que fica melhor. Só um minutinho. Pronto, tá aí. Então, essas são as recomendações que eu já falei com vocês, né, gerais, para diminuir, para controlar, na verdade, a capacidade gástrica desse indivíduo. Aí, colocando em fotos, para a gente visualizar melhor, a gente tem aqui, né, café da manhã, lanche da tarde, almoço, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia, né? Nesse exemplo aqui, faltou um lanche da manhã. É interessante a gente colocar, né, quando vocês fizerem um cardápio maior, no caso da RGE, no estágio, por exemplo, é interessante a gente colocar um lanche da manhã, porque aí ele come cada vez menos durante as refeições, né? Então, é líquido proibido, tem que evitar. Então, ok, esse prato tá ótimo. Arroz, feijão, tem, parece que uma carne aqui, e vegetais cozidos. Fechou, né? Couve, isso aqui é brócolis com cenoura cozido. O prato tá ótimo. Mas o suco de uva aqui, ó, é suco de uva, não vai entrar. Ou suco de açaí. Alimentos muito gordurosos também não. Então, a gente tem que lembrar agora, na hora de montar juntos, que a gente não vai colocar cortes como picanha no almoço, tá? Mesmo que seja um almoço de domingo, porque a gordura vai atacar esse refluxo do indivíduo. A gente não vai colocar pratos como estrogonofe, né? Porque o creme de leite é gordura pura. A gente pode colocar um frango com requeijão, um frango gratinado, né? Que aí, um requeijão light, aí o teor de gordura é menor. E ele vai comer um prato saboroso do mesmo jeito. Continuando, né, a gente vai evitar também na nossa prescrição, não, perdão, no nosso cardápio aqui, alimentos ricos em gordura, como eu já falei, cafeína. Então, ainda bem que a gente não coloca café da manhã, mas se colocar seria que mudar, né, tirar o café. Condimentos, pimenta e chocolate. Então, vamos interromper esse e voltar lá para o nosso planejamento. Só um minutinho. Cadê? Ah, tá aqui, achei. Então, continuando aqui, ó, vamos usar a pirâmide como auxílio, ok? Então, vamos lá. Na base da pirâmide, a água, como eu já falei, a gente tomar cuidado. E aí, a gente não vai colocar água aqui na refeição, para ele não ingerir nem água, nenhum tipo de líquido, tá? Mas aí, a base da pirâmide, a gente tem aqui o quê? Alguns cereais, né? Raízes, tubérculos. E o mais comum deles que a gente utiliza no horário do almoço é o arroz, né? O brasileiro, ele consome muito arroz e feijão. Então, quer dizer, feijão nem tanto, né? A POF mostra aí que ultimamente, nos últimos anos, né, tem se consumido cada vez menos feijão. Mas como esse é um adolescente hipotético e ideal, a gente vai colocar arroz para ele, então. E aí, gente, fica a critério de vocês. Do ponto de vista nutricional, o que seria mais saudável, né? Pensando só nos nutrientes, seria consumir arroz integral.
tá? Eu vou colocar arroz integral aqui, mas não está errado se vocês colocarem um arroz polido, arroz comum, né? A gente pode até colocar arroz com cenoura, por exemplo, que aí ele não é integral, mas aí a gente tem um pouco de fibra da cenoura no meio desse arroz, dá uma enriquecida, tá? Vou colocar aqui arroz integral, né? Feijão. E aí o feijão, vocês podem colocar ele inteiro ou batido. Inteiro é interessante porque a quantidade de fibras, o aporte é maior, né? E aí isso é bom para o intestino de qualquer paciente. Feijão inteiro. Aí pensando no adolescente, vocês comem, né? Arroz, talvez não integral, mas alguns comem. Vocês comem arroz e feijão, não comem? Ou vocês acham que deveriam mudar aqui? Sim, né? Então a gente pode continuar. É isso, todo mundo come. Eu percebo que quando alguns alunos chegam ao IF, eles têm um hábito alimentar, assim, um paladar bem infantil. Infantil em que sentido? Não inferior, no sentido de guardar aquelas memórias de paladar da infância, né? E aí no Instituto vocês mudam bastante, porque aí vocês têm contatos com outros tipos de alimentos, né? Alguns adolescentes nunca comeram algumas preparações que são servidas no refeitório. E aí vocês vão amadurecendo o paladar de vocês. Deixa eu ver aqui, a Sofia. Macarrão, né? Vamos pensar, Sofia, no jantar, né? A gente pode colocar um macarrão integral, tá bom? Mas a sua sugestão é ótima. Feijão tropeiro seria uma boa? Olha, Érica, eu acho que não seria, não, justamente por causa disso que você falou aí, por causa da farinha, né? Que alguns pacientes, aí falando para sua prática lá no estágio, por exemplo, alguns pacientes que têm problemas gástricos, ou que têm refluxo, ou azia, má digestão, relatam um incômodo, né? Uma dor, uma azia, uma dor, um incômodo, um mal-estar muito grande quando comem farinha de mandioca ou farinha de milho, tá? Agora, esse paciente aí, a gente não tem nenhuma informação dele. Na teoria, até poderia colocar um feijão tropeiro no almoço, mas qual que é a questão, além da farinha no feijão tropeiro? E aí, por que que eu faço? Você pode até pensar assim, Márcia, mas é óbvio que não vai colocar. Se alguns relatam incômodo, alguns relatam. Mas não sei se vocês lembram também, até em gastrite, que eu falei que as dietas são individuais, que assim, depende do que o paciente relata. Né? Tem muita gente que tem gastrite, princípio de úlcera, come tropeiro, não sente dor. Claro que é um ninja, né? Mas pode acontecer. Agora, por uma questão até de bom senso, eu no meu não colocaria. Agora, o tropeiro é que ele tem uma outra questão. É, além da farinha, que pode ser um agravante, o tropeiro tem o bacon, que tem muita gordura, a calabresa, que tem muita gordura, e a própria banha de porco, que geralmente a gente utiliza para preparar. O ovo, que também tem gordura, né? Então, aí a gente está pegando farinha, que pode causar um incômodo, e essa quantidade de gordura que lá nas recomendações a gente tem que evitar, tá bom? Então, aí o tropeiro eu não colocaria, né? Nem feijão com linguiça, nem feijão com bacon, nada desse tipo, para a gente evitar a quantidade de gordura, correto? Então vamos lá. Aí eu coloquei um arroz, o feijão. Não é essa a estrutura correta de cardápio, tá? A ordem. É, depois, eu não sei se vocês vão ver isso agora no segundo ano ou no terceiro com a Sidlane, mas seja lá em que ano for, se é que já não viram, né? Aí ela vai orientar vocês a fazer, colocar a estrutura certa, né? Entrada, prato principal e acompanhamentos, tá? Inclusive, a gente pode até fazer isso aqui. Então, tá. Arroz integral e feijão inteiro, eles são o quê? Os acompanhamentos numa estrutura de cardápio.
E aí, de entrada, no caso do almoço, a gente vai colocar salada, né? Quando a gente vai num restaurante mais sofisticado, geralmente eles colocam como entrada um pãozinho, uma manteiga de ervas, né? Uma não é compota que fala, mas um antepasto de berinjela, né? Igual vocês devem, acredito que vocês vão fazer algum antepasto na disciplina do João, né? Quando voltar a parte prática. Aqui a gente não vai colocar, a gente vai colocar direto como entrada as saladas. Isso mesmo, Érica, eu acho também que fica bem pesado. Então, a gente pode colocar uma salada crua, ou duas saladas cruas, a gente pode colocar duas saladas cozidas, a gente pode colocar, pode mesclar, tá? Aí eu vou colocar, vou fazer um cardápio básico, assim, só para vocês terem ideia. Eu gosto de colocar folhosos, porque aí a gente tem que pensar também nas fibras que esse indivíduo tem que consumir. Que não é porque ele tem refluxo que a gente não vai cuidar lá do intestino dele que está do outro lado, né? Então, eu vou colocar um basicão aqui, uma rúcula, ok? Rúcula é uma hortaliça, e aí para a gente fugir daquele lugar comum do alface, né? A gente pode colocar rúcula, ou então a gente pode colocar couve crua, ok? Chicória, repolho cru também é interessante, porque aí vai manter e preservar as fibras, né? Sem abrandar essas fibras. Então, eu coloco rúcula e como aí qual que é o macete, né? A marreta. Lá em Viçosa a gente fala marreta. Esse prato ele tem que ser um prato colorido, como a gente sempre fala. Então, vou colocar, eu posso até colocar um outro folhoso verde. Posso fazer uma salada de folhas verdes. Mas é interessante que eu coloque um outro vegetal que seja colorido também, né? E aí eu posso colocar, vamos ver aqui, tomate fica muito óbvio, né? Eu posso colocar rabanete, mas acho que eu acho rabanete muito forte, para que ele é meio ácido, meio amargo, meio ardido, né? Então, eu tô achando rabanete muito forte. O que que vocês acham que eu coloco aí de vegetal colorido? Posso colocar espinafre também, Maria Luísa, mas aí vai ficar tudo muito verde, né? Rúcula e espinafre. Essa ideia aí da Michele, de cenoura e a sua de beterraba é interessante. Então, vamos colocar cenoura cozida. Aí, vou colocar rúcula crua. Eu nunca vi ninguém refogando rúcula, não, mas pelo sim, pelo não, é importante a gente deixar claro. E vou colocar a beterraba crua, ok? Né? Aí assim, é meio que óbvio que é ralada, mas aí é interessante a gente colocar caso a pessoa fique confusa, beleza? Então a gente já tem três hortaliças nesse cardápio, né? Então tem uma salada verde de rúcula, tem a cenoura laranja cozida, cortada em rodelas, em cubinhos, enfim, né? A julienne, como vocês viram lá em técnica dietética, e tem a beterraba ralada crua. Então tá bem colorido, arroz, feijão. A gente pode colocar para esse adolescente um acompanhamento, que pode ser batata, pode ser inhame, pode ser abobrinha, pode ser. Não que inhame e abobrinha tenham a mesma composição química, tá? Não tem, não. Mas pode ser batata, inhame, abobrinha, pode ser batata baroa, né? Ou cenoura amarela, como falam em algumas regiões. A gente pode colocar um acompanhamento. O que vocês sugerem? Vitória, você está perguntando se não pode tomate. Pode sim, porque apesar dele ser um pouco ácido, não se compara com a acidez do estômago, tá? Mas eu só quis evitar o tomate aí, para evitar também esse lugar comum, né? Eu faço tomate, para a gente ver que tem outras possibilidades. A Sofia, de colocar a fruta no meio é legal, tá? Vocês podem colocar, Sofia, por exemplo, sugestão, alface com manga. É uma delícia, né? Ou uma salada de batata com maçã verde, tá? Eu gosto muito de agridoce, tem gente que não gosta. No caso aí, esse paciente, como se fosse vocês, né? Coloquem o que vocês gostem, desde que atenda aos requisitos da RGE.
né? Porque essa salada, por exemplo, que eu falei de batata com maçã verde, a gente coloca maionese nela, né? E aí é gordura. Então, assim, tem que ser pouca gordura, tem que pensar no contexto de uma colher de sopa de maionese numa vasilha de salada, que a pessoa vai consumir pouca gordura, né? E aí já uma carne grelhada, banana também. Não pode colocar o agridoce, sim, tá? É, a gente evita, ó, sendo bem sincera, o pH do estômago é bem mais baixo do que, por exemplo, de alguns alimentos, da maioria deles. Talvez o limão tenha um pH próximo, aí talvez evitar o limão, né, nesse sentido. No caso do paciente que é vegetariano, a gente tem uma luta, né, porque a gente coloca limão na salada, né, para poder aumentar a absorção de ferro, né? Mas aí tenta colocar um caldinho de laranja, não sei. Vamos pensar. Isso, Maria Clara, as frutas em vitamina C para aumentar a absorção de ferro, acabei de falar. Ô, Vitória, tem que ver em qual lugar da internet que você está olhando isso, tá bom? Porque tem uns sites que eles são muito empíricos, eles não trabalham com dados científicos. E o que a gente sabe é que no planejamento alimentar, a gente vai atender aquilo que o paciente suporta, tá? Então, às vezes você vai ter que conversar com ele. Você come tomate, se sente mal? Não, aí você vai prescrever tomate, sim. Tá? Agora, se ele falar assim, eu como batata, que é inofensivo para quem tem problemas gastrointestinais. Aí ele relata que sente um incômodo, a gente não vai prescrever. Aí, esse Light Chef Sua Saúde é assim, né? É igual o programa de fofoca que comenta a Fazenda, né? Então, não dá para confiar muito, não. O que eles sabem de nutrição é o mesmo que eu sei de futebol. Então, daí tá difícil, eu não sei nada. Abacaxi tem que ver se o paciente tolera, Maria Luísa, tá? Então, continuando aqui, a gente já fechou a nossa salada. Eu quero uma sugestão agora para esse acompanhamento aqui, para essa guarnição, na verdade, perdão. Vocês querem colocar o quê? Uma batata cozida, porque aí a gente vai diminuir a fritura, né? A fritura de imersão é muita gordura. Mas uma batata assada, um ensopado de inhame, um purê de inhame, igual serve lá no refeitório, ou uma abobrinha gratinada. O que vocês acham? Nossa, batata doce também, que o cardápio é seu, ô, Sofia, que eu odeio. Andréia deu a ideia de purê. Purê legal, Andréia. Vou fazer, então, em homenagem a Andréia e a Sofia, um purê de batata doce, mas assim, um ódio na alma, porque eu não gosto, não. Não gosto, socorro. Ai, ai, gostou, né, Andréia? Que bom. Então, aí a gente tem as saladas, né? Aqui, a gente tem o arroz e o feijão, que são acompanhamentos, a gente tem a guarnição, e aí a gente vem para o prato principal, que são as carnes, né? Aí pensando num prato que vai ter rúcula, cenoura, beterraba, né? Um purezinho de batata doce, amarelinho no canto. Aí arroz, feijão, que carne vocês acham que combina aí com essa disposição de alimentos que a gente fez? Salmão, a outra. Mas aí, se tivesse salmão, a gente não ia comer feijão inteiro, né? Mas, enfim, cada um come o que é legal. Um peixe, né? Um salmão. Uai, eu vou colocar, né? Porque eu também não coloquei nenhuma restrição. Mas, assim, lembrem-se que salmão é um peixe muito caro, né? Então, quando a gente colocar restrições, tipo, a pessoa não tem dinheiro, é bolsista, vive de mesada, você tem que pensar num peixe que esteja adequado à realidade dele. Filé de merluza, muito bem, Vitória, muito bem. Vou colocar filé de merluza, tá, Sofia? Que tá mais de acordo com a realidade do Brasil. Filé de merluza, tá? Aí vai grelhar, né? Vai ficar bem tostadinho, porque filé de merluza é branquinho, mas já tem bastante cor nesse prato. E aí a gente pode colocar alguma sobremesa. Pode até, gente,
Deixa eu pensar aqui, ser um doce. Mas não pode ser um doce que tenha chocolate, por exemplo. Tá? E pasmem, a gente prescreve doce em nutrição. É, tem peito de frango, sardinha, tilápia. Sardinha é muito bom, né? É, eu não tenho gosto? Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Laranja no final do almoço é interessante, né? É, a gente tem que lembrar também que laranja tem muito caldo, né? Vamos evitar caldo nessa refeição, porque a gente não vai colocar líquidos. É, mas pode ser laranja também, porque não vai ser tanto, né? O volume, se espremer uma laranja, vai dar o quê? 60 ml de suco? Talvez nem isso, né? Fazer um copo de 240 ml, a gente gasta umas 4 laranjas, então é isso, mais ou menos, né? Uns 60 ml de suco. Então não vai ser tanto, né? Maçã é uma boa ideia, Maria Luísa, maçã, ok? Maçã, vocês podem colocar até uma maçã assada. Deixa eu pensar aqui. Maçã assada, geralmente a gente coloca canela, né? Canela é um condimento, pode ser irritante. Mas, assim, uma quantidade bem pequena e não sendo todos os dias, a gente pode colocar. O que a gente tem que restringir mesmo é a pimenta. Então, eu vou colocar uma maçã assada com canela e vou colocar um sorvete. Aí, vou até colocar ele light, para não ter problema de falar, não, no sorvete tem muita gordura, né? Porque o leite tem um teor de gordura que não é tão elevado, mas tem, né? Ó, com açúcar mascavo é bom. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Tá vendo? Então, assim, a gente fez um almoço interessante para esse paciente. Ele comeu uma sobremesa bacana, comeu bastante hortaliça, né? Teve aqui uma guarniçãozinha, fonte de carboidrato, arroz, feijão, comeu peixe, ainda tomou um sorvetinho junto com a banana, com a maçã assada. No lugar da maçã pode ser banana também, tá, gente? Que acompanha bem. E como esse indivíduo, esse adolescente, ele não tem problema de sobrepeso, ele não é diabético, ele não é hipertenso, ele só tem DRGE, a gente programou uma refeição adequada. A única coisa que eu faço uma consideração aí é que, na hora de aconselhar esse paciente presencialmente, tem que falar com ele para tomar cuidado com as quantidades de alimento que ele come, tá? Porque a gente tem muita opção aí, se ele colocar muito de tudo, o prato dele fica muito grande. Mas se ele colocar um pouquinho de cada coisa, né? Umas fatias de massa assada com uma bola pequena de sorvete no final, e, né, sendo o almoço, e ele não vai dormir após esse almoço, tá tudo tranquilo, ok? Deixa eu voltar para o chat aqui, que meu chat fechou. É, não, Vitória, mas a gente não pode ser radical, não, porque o que que acontece? Quando as dietas são muito radicais, elas funcionam. Essa coisa de, fica comendo castanho o dia inteiro, batata doce, frango, come pouco, não come um doce, mas aí, o que que acontece? O indivíduo, ele pode entrar num estado de compulsão, que ele deixa de comer, fica sem comer vários dias e com aquela vontade de comer o alimento. Aí, na primeira oportunidade que ele pode comer, ao invés de ele comer, tipo, tomei uma bola de sorvete e pronto, acabou. 2 bolinhas de sorvete. Ele vai lá e come o pote inteiro, porque a vontade é muito grande, entendeu? Então, não, a tendência atualmente é a gente comer o que se chama de comida de verdade. Pode ser cozida, né, claro? A beterraba pode ser cozida, sim. Coco, sim, Érica, coco não tem teor de gordura, mas não é tão elevado assim, apesar da gente ter a gordura do coco, mas quanto coco tem que prensar, né, para sair um vidrinho daquele de gordura de coco? Por isso até que ele é caríssimo. Então pode ser sim, né, de repente colocar coco aí junto com a fruta, né, interessante, tá bom? Então vamos continuar.
Ah, e voltando só um questionamento da Vitória, né, uma fala dela. Vitória, tem outra questão também, né, isso aí já é bem antigo, até eu aprendi assim. Quando o indivíduo ele não tem nenhuma patologia, não existe nenhum problema em colocar uma sobremesa, tá? Vocês podem colocar no contexto da alimentação de vocês. Só que a questão é, você vai colocar uma barra de soufflé de 150 gramas de chocolate para comer depois do almoço, dá vontade, né? Quer dizer, não sei, o meu teria que ser chocolate meio amargo, mas assim, dá vontade, só que aí não é legal, né? Que aí muita gordura, muito açúcar. Mas se a gente pensar numa colher de doce de leite viçosa, 25 gramas, você vai comendo ele devagarzinho para não acabar, né? Ah, então, ok, pode prescrever. Vá, o Gilberto Paixão, meu professor mesmo, prescrevia sempre. Um doce de leite, um doce de mamão, às vezes os quadradinhos de chocolate, né? Porque aí a pessoa come um pouquinho todos os dias, bem pouquinho, aquilo não vai alterar o padrão alimentar dela, a composição, o estado nutricional, e aí evita que, quando ela senta para comer, ela compra uma barra daquelas de 1 quilo da garoto, daquelas de fazer ovo de Páscoa, e come ela inteira, né? Então, o caminho é mais ou menos por aí, ok? Maria Clara falando alguma coisa aqui. Olha, Maria Clara falando em frutas do tipo B. Ah, ok, tá certíssimo. Vamos chegar lá no jantar e vamos falar. É, não é interessante, Vitória, porque esse paciente nosso, ele tem refluxo, entendeu? E aí, como ele tem refluxo, se ele deitar, a tendência desse conteúdo gástrico voltar aqui para o esôfago é maior. Ele pode até deitar após o almoço, fazer a cesta, mas ele vai usar aquele travesseiro que a gente já falou, vocês lembram? Que é um travesseiro, tipo uma espuma, assim, que faz um triângulo, que aí a pessoa deita e ela fica meio sentada, ela dorme meio sentada. E aí o conteúdo gástrico fica quietinho lá dentro do estômago, tá? Então, a pessoa que tem refluxo, ela pode dormir após o almoço? Pode. Mas ou ela faz isso, ou ela coloca um tijolo, né, ou uma madeira embaixo da cabeceira e levanta a cabeceira, ou então ela pega 2 travesseiros e aí deita lá no braço do sofá. Que aí você fica mais, né, mais inclinado, uns 45 graus, e não corre o risco do conteúdo gástrico voltar do estômago para o esôfago. Tá bom? Continuando aqui. Uai, Andréia, você está se chamando para almoçar? Me chama também, gente, por favor. Ah, vocês sabem o que é bom nessa vida, realmente. Agora vamos fazer o jantar. O que vocês preferem? Vamos ver o que vai ganhar aí no chat. Vocês preferem fazer tipo uma macarronada com legumes, igual a Sofia sugeriu aí, para ficar diferente? A sopa eu não vou colocar, que é líquido, né? Muito líquido, então é melhor a gente evitar. Fazer um sanduíche, o que vocês acham mais interessante? De nada, Vitória. Ah, você está respondendo, né? Ok. Macarrão integral com legumes. Vitória falou sanduíche. Não dá, vamos fazer então. Eu tinha falado sanduíche no início. Vamos fazer o macarrão, foi uma sugestão aqui. E aí vocês podem fazer ou vocês acham que é melhor fazer um sanduíche, porque aí talvez eu consiga orientar melhor como fazer esse sanduíche. Porque o macarrão é mais fácil, né? Você faz um yakisoba, né? Não coloca muito shoyu, faz um macarrão com legumes, sanduíche, né? Para ficar diferente. E porque, na verdade, nada contra o macarrão, mas o macarrão é mais fácil de colocarem e não errarem, né? Então, vamos lá. Sopa não pode não, Júlia. Vamos evitar sopa, por quê? Líquido, muito líquido. Aí ainda mais à noite. A pessoa, uma hora ou outra, ela vai dormir e pode ficar algum conteúdo muito líquido dentro do estômago, vai piorar o refluxo, tá bom? Então, vamos pensar num sanduíche. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar sanduíche, né?
dois pontos. Eu tenho preguiça quando fala sanduíche natural, porque eu sei que é um tipo de sanduíche. Mas todo sanduíche, né? Tipo assim, como se o sanduíche natural fosse melhor, mais saudável, e tem uns que são pior do que cheeseburger. Então, eu tenho um pouco de preguiça, por isso que eu já não vou colocar direto sanduíche natural. A gente vai montar o nosso sanduíche. Então, nesse nosso sanduíche, a gente vai ir um pouco no óbvio, mas assim, não quer dizer que vocês não possam variar, tá? Tem alface, né? Para a gente colocar uma ou duas folhas de alface. Vamos colocar um tomate, tá? E vocês podem colocar, gente, até assim, vamos fazer uma coisa legal, então. Deixa eu pensar uma coisa bem diferente, assim, que usualmente a gente não vê em sanduíche. Ah, lembrei. Repolho roxo, tá? Então, assim, a gente não vê repolho roxo no sanduíche. E aí é bom que fica diferente, não fica óbvio, não fica igual, tá bom? Então, a gente colocou alguns vegetais nesse sanduíche. Então, lembrando lá da pirâmide, ó, já contemplamos aqui a parte de hortaliças, mas a base é aqui de raízes, tubérculos e cereais. Então, a gente vai pegar um pão para poder comer com esse sanduíche. Atum fica bom também, mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre atum. E aí a gente pensa, vamos pensar na carne então, né? Que aí a gente fecha com pão. Atum, é Júlia que falou, né? É legal, mas o atum, ele é um alimento industrializado, né? Vem com um óleo bacana e tal. Aí a gente tem que tomar cuidado de não ficar colocando muitos alimentos industrializados todo dia, tá? A gente tem que dar preferência a essas carnes que são mais naturais, que a gente faz, a gente prepara, tá? Aí eu vou sugerir, e aí presunto, mortadela, calabresa, bacon, né? Que o padrinho de vocês gosta tanto, não não são legais, porque eles são ultraprocessados, né? E aí a gente vai ver ano que vem, quando for estudar câncer, que esses alimentos são cancerígenos. Então a gente evita. Ah, mas é tão bom o sanduíche de queijo, presunto, é bom. De vez em quando a gente pode até colocar, né? Até nesse cardápio aí, se vocês colocarem três sanduíches, ok, um pode ser queijo e presunto. Mas o que a gente tem que entender é que isso não pode ser uma prática corriqueira, não pode virar um hábito. Por isso que a gente evita colocar. Tá? Não pode ser comer presunto todo dia. Tem gente que acha que é chiquérrimo, né? Comer todo dia uma fatia de presunto com queijo no café da manhã. E é um atentado à saúde do organismo. Tá? A gente tem que evitar. Vitória, colocar no sanduíche poderia ser peito de peru, entra na mesma categoria. Não é melhor não, Vitória. Todos eles são feitos com uma substância que se chama nitrosamina, que é cancerígena, tá? Que é o que dá aquela cor avermelhada, né? Essas carnes curadas. Então, peito de peru não é melhor que mortadela, não é melhor que presunto, porque a gente só pensa na quantidade de gordura, né? Mas ele é tóxico, né, para o nosso corpo. Tóxico, assim, ele pode gerar um problema maior se consumido frequentemente, da mesma forma, tá bom? Então, assim, o que vocês puderem evitar na vida de vocês, comer presunto e bacon, calabresa, e eu tô falando assim, eu como, mas presunto, por exemplo, eu fico anos sem comer presunto, só se eu estiver num lugar que fizeram um prato que tem presunto. Eu não como presunto na minha casa, fico muito tempo sem comer. Agora, bacon eu como, mas assim, procuro não comprar, só para uma preparação específica. Ah, hoje eu vou fazer carbonara, preciso de bacon, eu compro 100 gramas, 200 gramas, só, mais nada. Agora, isso de ter bacon armazenado em casa, só se for congelado para uma preparação específica, mas para consumo diário também não, justamente porque é cancerígeno. Ah, ele é famoso, mas ele vem, essa fama dele vem desse mesmo lugar, desses sites aí, Tua Saúde, Light, não sei o quê, é só conversa, tá bom? Peito de frango é legal, ricota também é legal, Thaisa.
Entendeu? Olha só, por exemplo, para quem é ovo-lacto vegetariano, pode colocar um ovo. Vamos fazer um sanduíche ovo-lacto vegetariano? Porque aí a gente já colocou o peixe lá, né? Vamos fazer aqui, que quem for vegetariano ou quiser fazer assim, já tem umas ideias. Aí a gente tem verde do alface, vermelho do tomate, roxo do repolho roxo, né? E aí de fonte de proteína, que seria uma carne, a gente pode colocar ricota, tá? E aí vamos colocar um ovo frito. A gente coloca um pouquinho, um ovo frito, um pouquinho de ricota, tá? Ou então só o ovo frito. Também fica a critério de vocês. No lugar dessa ricota aqui, pode ser requeijão. Por quê? Porque eu estou falando de um indivíduo que é ovo-lacto vegetariano, tá bom? Agora, se fosse só vegetariano, esse indivíduo consumiria aí um hambúrguer de soja, ou um hambúrguer de lentilha. Tem também os bolinhos, que é tipo o hambúrguer de couve-flor, tá? E aí tem várias receitas na internet. Vou até mudar aqui, vou fazer um mais difícil, que é para o vegetariano. Vocês entenderam, né? Quem é carnívoro, frango. Eu vou até colocar o ovo, pronto. Melhor. Ricota, ou ovo frito, ou hambúrguer. Hambúrguer eu vou colocar um de lentilha, tá? Que fica diferente da soja. Ou então, pensando numa carne, pode ser um bife, tá, gente? Bovino, mas eu vou colocar frango porque tem menos gordura. Ok? Então, aí nessa parte aqui, ó, da carne, é um ou outro. Que aí a pessoa, né, vai poder escolher. Se a pessoa é vegetariana, se não é, se quer comer carne, se não quer. Belezinha? Deixa eu tirar, ver se eu consigo tirar essa parte aqui de baixo. Ah, não vou conseguir, então deixa eu tirar tudo, peraí. Nossa, eu com tecnologia sou assim, o erro. Ah, agora ficou de baixo. Ai, Senhor misericórdia. É aquele velho problema entre a cadeira e o computador. Bom, então vocês entenderam, né? Vou colocar de negrito aqui. Ai, meu Deus. Colocar de negrito. Ah, deixa, gente, não vou colocar nada, não. Bom, vocês entenderam que aí a gente tem as Dá opções o de. enter primeiro, Márcia, aí você consegue. Não, agora já vai direto. Aí vocês entenderam aqui que, como opção de fonte de proteína, vai depender do que o indivíduo consome, né? Pode ser ricota, pode ser queijo Minas, pode ser mussarela, ovo frito, ou hambúrguer de lentilha, hambúrguer de soja, ou filé de frango, tá? E aí, dependendo do que esse indivíduo consome, ele vai colocar como fonte de proteína nesse sanduíche dele, tá? A Vitória leu na internet que sardinha é melhor que atum pela concentração de. É porque, na verdade, o atum é mais caro, mas aqui a sardinha, a gente cozinha ela dentro da lata com a espinha, né? E aí tem mais cálcio do que atum, realmente. Agora, de ômega 3, eu tenho que conferir se atum tem mais ômega 3 que. Sardinha tem mais ômega 3 que atum. De cor, assim, eu não sei, tá bom? Eu tenho que ver lá na TACO, na tabela de composição de alimentos. Então, tá. Nesse sanduíche, gente, a gente pode colocar um molho, que, já que a gente não colocou nada com muita gordura no almoço, a gente até pode colocar um molho de maionese, só que é aquela história, né? Tem que ser dentro de um contexto de alimentação saudável, não é pegar o vidro de maionese e esguichar ele dentro do sanduíche, né? Então, vocês podem colocar vários tipos de molho, tá? Aí eu vou até colocar aqui molho, e aí pode ser um molho de iogurte, que tem menos gordura, pode ser um molho de tahine, que é um molho árabe, né? Pode ser hummus também, que é um molho árabe que é feito com grão de bico,
tá? E o tahine é feito ai, fugiu, gergelim, perdão. Pode ser maionese, e aí tem maionese de leite, que tem menos gordura, tá? Pode ser creme de alho, que é o creme de alho que a gente faz para o pão do churrasco, mas é claro, com aí um pouquinho, né, mais suave, senão você vai ficar com a boca muito ardida, tá? E aí, o pão, né? O pão, aí tem o chavão, né? Pode ser o pão integral, mas se alguém puder me assessorar, perdão, engasguei. Se alguém puder me assessorar, olha aí se a gente acha na internet receitas de pão de batata integral, porque aí o pão é diferente também, né? A forma da comida, né, Érica? De jeito nenhum, entendeu? Ficar fazendo escultura e comer 10 quilos de maionese. Maria Luísa perguntou aqui se fazer maionese caseira é mais saudável. Olha, Maria Luísa, é mais saudável. O problema da maionese caseira é que se a gente usar ovo cru, a gente pode consumir salmonela, né? Aí vai dar uma diarreia violenta. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Temos receitas de maionese caseira que usa ovo cozido, gema cozida, né? Dá uma olhadinha que aí tá legal, tá beleza, tá bom? Pão de alho, Andréia, de batata, né? Então vamos colocar um pão de batata. Opa, pão de batata integral. Eles devem acrescentar alguma fibra, né? Farelo ou aveia, não sei. Depois eu até vou dar uma olhadinha. Então, aí, olha só, um sanduíche, o pão de batata bonitinho, né? Coloca alface, tomate, repolho fatiado. Aí de carne, já colocar uma ricota, ou ovo, ou então um filé de frango. Pode colocar carne bovina, tá, gente? É só porque o filé de frango tem menos gordura. Ou então hambúrguer de lentilha, quem é vegetariano, dá uma olhada, é legal. Eu tô até querendo fazer aqui. Tem um bolinho também árabe que se chama falafel, né? Falafel é bem legal. Eu faço o meu com grão de bico cozido, que eu acho que fica mais gostoso. E aí você faz um falafel que ele fica uma delícia. A gente coloca tanta salsinha, cebolinha, tempero legal, que a gente nem sente falta de carne, tá? E aí coloca um molho para o sanduíche não ficar seco, né? E para temperar essa salada também, com pão de batata, que ele é mais suave, só que integral. Pronto. Fez um lanche para esse adolescente. Aí só tem uma questão, né? Geralmente, sanduíche, por ser mais seco, né, do que a comida, a gente toma com algum tipo de líquido, né? Então, aí vem aquela questão, no jantar. A gente pode colocar algum tipo de líquido? Pode, mas nas orientações, a gente, quando fizer a orientação, que eu não pedi, tem que lembrar de limitar a porção, mesmo sendo cardápio. Aí, no caso do líquido, a gente vai limitar a porção. Por quê? Porque líquido demais pode fazer o quê? Mal para o paciente. É só nessa situação, tá bom? E que a gente não vai ter muito como fugir aqui. Então, eu vou pensar aqui num líquido, vamos pensar num suco. Suco de, o que vocês acham, maracujá? Pode ser maracujá, a André falou maracujá. Peraí que eu já te respondo, Érica e Vitória. Só um minutinho, deixa eu só colocar esse maracujá aqui. Maracujá. Ok. Suco de maracujá. Aí aqui, ó, eu só vou colocar a quantidade, por quê? Porque no caso desse paciente, ele tem refluxo. Então, ainda mais que é o jantar, tá? É, E aí, eu vou colocar aqui também, embaixo, ó.
Então, se ele vai dormir 10 horas da noite, ele pode comer esse sanduíche no máximo 7 horas da noite, tá? Para dar tempo desse suco de maracujá misturar nesse sanduíche aí e repousar quietinho no estômago e ser digerido, ok? E aí, o que vocês acharam do nosso cardápio coletivo? Olha, no almoço eu não coloquei, ô Érica, porque eu achei aqui que nesse cardápio que a gente fez, ó, tá? Que ele tá bem suculento, né? Tem cenoura cozida, tem a beterraba crua, tem o purê de batata doce, tem o filé de merluza, tem uma maçãzinha assada com sorvetinho que derrete depois, não precisa de bebida. Pensando que não é uma comida seca. Agora, óbvio, se a gente tivesse colocado uma farofa de cenoura, né? Aí ia ficar meio seco, né? Então, assim, aí eu não coloquei líquidos. No jantar eu só coloquei porque é um sanduíche. Aí tem gente que come sanduíche e não bebe nada, né? Mas aí, na maioria das vezes, a gente toma algum líquido. Então, por isso que eu coloquei o suco e coloquei uma restrição de quantidade, que geralmente a gente não coloca em cardápio, tá bom? Não, legal essa história desse programa. Depois você me manda o link, Érica, no WhatsApp, que aí qualquer coisa. Ai, meu Deus! Se estiver no YouTube, eu assisto. E aí a gente podia um dia, né, tirar. Aí tem que ser bem extra mesmo. É, ai, pena que não. Ah, sei lá, ano que vem, talvez, enfim, não sei. Um extra, quem quiser, fora do horário da aula, a gente pega um dos vídeos, assiste e comenta, né? Sempre que possível. É legal, mas eu tenho que ver primeiro para eu ver o que está falando, o que está certo, se está errado. Tá bom? Depois a gente combina, então. Então, tá aqui, gente. Eu concordo, Vitória, deveria ter um curso, uma oficina, um momento de bater papo. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto sobre esses tabus alimentares, assim, os regionais, sabe? De fazer uma pesquisa, de ver aqui na região quais são os principais tabus. Mas com essa questão da pandemia fica difícil, porque, né? Como é que faz? Não tem como. Mas assim que passar, eu penso num projeto e falo com vocês. A Kelvin, o tanto de vasilha, Kelvin, que exagero aí. Verdura pica tudo numa tábua só. Uma panela faz a carne, entendeu? Agora do almoço eu tenho que lavar um tantinho de vasilha assim. Ô, Kelvin, você tem que fazer igual um amigo meu. Depois vocês procurem ele aí no Facebook. Ele chama Antônio Marcos Murta. Ele é engraçadíssimo, ele é super radical, e ele, quando não gosta de uma coisa, ele fala mesmo, ele xinga, ele chama o povo que é preconceituoso de atrasado. Ele diz, vocês são tudo atrasados, não sei o que, ele fica xingando lá no Facebook. E aí eu fico zoando ele, porque eu falo que a comida dele é culinária indígena. Ele faz tudo numa panela só. Aí uma vez eu fui à casa dele, e ele me contando que como que eu fiz uma canjiquinha aqui em casa, né? E aí ele estava aqui, e ele comeu a canjiquinha e ficou apaixonado. Nossa, que delícia, né? Eu quero comer canjiquinha agora mais vezes. E no outro dia ele acordou cedo, pediu para esquentar para ele canjiquinha de café da manhã. Aí ele falou assim que ia fazer na casa dele, Kelvin. Quando ele fez, ele pegou a panela de pressão, jogou um saco de canjiquinha lá dentro, de 500 gramas, pegou vários pedaços de costelinha crua, sem tempero nem nada, jogou, picou alho e cebola, jogou um pouquinho de gordura, encheu de água, tampou e cozinhou. E aí, o pai da Sofia conhece, depois você pergunta, Sofia, pelo Murta. Aí diz ele que quando abriu a panela, a tampa da panela de pressão, parecia um angu de cachorro, que grudou tudo, virou aquela nojeira. E aí eu falo que ele é culinária indígena, tudo na panela só. Aí para ficar gostoso, Kelvin, tem que lavar a panela, entendeu? Não é assim. Não, ele fala na cara, depois você segue ele é terrível. Quando ele dava aula aqui, era muito engraçado, que tinha umas reuniões, aí algumas pessoas falavam, e aí ele esperava, e no final ele falava assim, gente, até o reino mineral já sabe que isso que você falou, fulano, é uma besteira.
Pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? É que tem gente que odeia ele aqui, mas tem gente que ama, a grande maioria. Os alunos amavam. Em todo lugar que ele vai, os alunos amam. Enfim, que ele é uma pessoa iluminada. Mas, continuando, então, apesar Aí, tá vendo que é melhor lavar panela que comer comida de cachorro. Então, apesar do nosso cardápio não ser uma culinária indígena, e a gente ter que lavar muita panela, eu acho que ficou legal, né? E ele ficou bem colorido, não ficou igual. A gente observa que não está idêntico, né, em termos de preparação. E tá variado, assim. E tá o cardápio saudável, tá até gostoso. Eu comeria esse sanduíche aí. Quem fizer ele em casa, tira foto e me marca no Instagram, tá bom? Então tá, gente. Olha, agora a gente vai. Deixa eu salvar isso aqui. Peraí. Porque qualquer coisa eu coloco ele lá no mudo, né? Que de repente vocês conseguem. Vão lembrar, né? Tá na gravação da aula que eu vou colocar assim que baixar aqui para mim. Oh, meu Deus, cadê o trem? Minha pasta tem 50 mil pastas. Mas eu vou colocar escrito também, que de repente vocês já pegam como referência. Vou lá, resolvida, peraí. Modelo. Então tá, salvei aqui. Vou interromper o compartilhamento. E aí eu encerro a gravação, desejando a vocês um ótimo final de semana, tá? Quem já fez atividades, quiser excluir lá, fazer de novo, quiser mudar, pode mudar. Quem não fez, se eu não me engano, é até o final do mês, né? Que eu deixei para vocês entregarem. E aí eu já vou colocar esse final de semana uma outra atividade relativa a outro tema. Eu vou ver lá em qual data que eu tenho que colocar, mas eu acho que já passou. Mas aí eu vou dar um prazo maior também, ok? E vou atualizar lá com as aulas, com a aula gravada da semana anterior e com essa aula aqui de reforço. Obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz que, mesmo sendo aula de reforço, a gente tem umas 17 pessoas aqui. E, enfim, é sempre um prazer dar aula para o segundo ano. Bom final de semana, beijos, fiquem bem, fiquem com Deus, com o universo, com os deuses, com quem protege vocês. Tá bom? Beijo.